Não acredite no que as pessoas te falam. Se você percebe que o seu filho, pequenininho, com alguns meses ou talvez um ano e meio, tá com desenvolvimento diferente, ainda não fala, ainda não se expressa, não olha nos seus olhos, não consegue andar direito, não consegue acompanhar os marcos do desenvolvimento, então seu filho pode estar precisando de ajuda. E quando eu falo para você não ouvir ninguém, é o seguinte, eu vou explicar. Ouça o seu coração. Eu vou contar o que aconteceu com meu filho. Meu filho, quando ele tinha por volta de 1 ano e meio, 2 anos, eu percebi uma diferença brutal no desenvolvimento dele. Ele tinha alguns déficits no desenvolvimento e aquilo era uma observação minha. Eu tinha percebido isso. Mas quando eu perguntava para a pediatra, ela falava que eu estava muito ansiosa, que a fala dele viria, que ele só não estava falando por conta da prematuridade. Às vezes eu questionava, comentava isso para algum amigo ou amiga, que meu filho não estava falando, que eu estava preocupada. E aí essa pessoa falava, fica tranquila, uma hora ele vai falar. Isso acontecia também com algumas pessoas da minha família, me dando uma palavra amiga, uma palavra acolhedora, uma palavra que ia acalmar meu coração. Só que eu percebia que meu filho não melhorava, meu filho não acompanhava. E se eu tivesse escutado todos eles, e se eu tivesse esperando até hoje a fala do meu filho, o desenvolvimento no tempo, será que meu filho teria sido estimulado? Será que meu filho teria tido acompanhamento com os terapeutas? Será que eu teria buscado ajuda? Ou teria ficado parado esperando o tempo dele? Isso é uma coisa que a gente precisa se questionar. Como está o desenvolvimento do meu filho? Na internet, só você colocar no Google marcos do desenvolvimento. Lá você vai ter um cronograma de como deve ser o desenvolvimento do seu filho. Consta um cronograma de como deve estar o seu filho com 6 meses, com 1 ano e meio, 2 anos e meio e assim por diante. Se você percebe que o seu filho não está acompanhando, busque ajuda. Não escute o que as pessoas têm para dizer. Eu vou te falar por quê. Socialmente, é muito ruim você falar para uma mãe que realmente seu filho está atrasado. As pessoas não vão falar isso para você. Não espere isso das pessoas, da pediatra do seu filho. Não espere do médico que acompanha o seu filho. Não espere isso de ninguém. Você deve observar o seu filho. Papai, mamãe, vocês devem observar o seu filho para saber se ele precisa ou não de ajuda. E a gente tem que estar com um olhar muito atento, não fechar os olhos, não tampar o sol com a peneira. A gente tem que ter uma noção muito clara do que está se passando com o nosso filho. Se a gente percebe que ele não está tendo desenvolvimento típico, a gente precisa sim buscar ajuda. E não questionar as pessoas e ouvir o que a gente quer escutar. Mas a gente não pode esperar isso dos outros e não pode jogar isso no colo dos outros e falar, poxa, meu filho agora está com 4 anos e todo mundo me falava que ele ia falar. Todo mundo falou para mim que ele ia falar, que era só esperar o tempo dele. A gente não vai poder culpar a pediatra dele que falou isso, a gente não vai poder culpar o vovô que falou que uma hora ele ia falar, ou uma amiga que falou que você estava muito ansiosa e para você esperar que uma hora ele ia falar. Não vai dar pra gente culpar essas pessoas, porque a responsabilidade é nossa, o filho é nosso. Então, veja com seus olhos e com seu coração como o seu filho está, se ele precisa de suporte. Se ele precisar de suporte, busque ajuda. Terapia, intervenção precoce, ainda é o caminho para ajudar o seu filho. É ter uma fonoaudióloga, ter uma psicóloga, ter uma terapeuta ocupacional, se for preciso, e aí, com a ajuda de um neurologista, de um geneticista, da equipe médica, vocês vão montar o que é ideal para o seu filho. Tem um vídeo que eu gravei também que fala sobre terapia, se a terapia está sendo boa para o seu filho. Eu vou deixar aqui na descrição para você ver. Mas que ele precisa, sim, de ajuda. Principalmente quando ele é bem pequenininho, 1 ano e meio, 2. Ele já pode ter, sim, um quadro de terapeutas para ajudá-lo, ou uma fonoaudióloga, ou uma terapeuta ocupacional, uma psicóloga,
para dar esse suporte para ele que ele precisa. É muito importante a gente estar com os olhos abertos e não ouvir o que as pessoas falam, porque as pessoas não vão te falar a verdade. A maioria delas não vai te falar a verdade. Porque é chato falar para uma mãe que você também observou que o filho dela não está com desenvolvimento comum, não está com desenvolvimento dentro do padrão. Ninguém quer falar isso para uma mãe. Então não espere isso de ninguém. É isso. Manda esse vídeo para quem você ama, para quem você acha que é importante escutar o que eu tô falando. E se você gostou, deixa seu like e um comentário aqui para mim. É isso. Um beijo e até mais.